E aí pessoal, tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês o processo de detalhamento na estética Rust, que eu considero uma das mais icônicas e que possui a maior capacidade de variação nos detalhes dentro da customização das miniaturas. Além de que eu vou estar mostrando os principais conceitos, materiais, técnicas e dicas que vocês podem utilizar para poder alcançar um detalhe muito fiel a uma ferrugem mesmo nas suas miniaturas. Aqui eu vou mostrar o processo voltado mais para tintas acrílicas e PVA, por ser uma alternativa mais acessível, com uma maior quantidade de finalidades e técnicas específicas que podem ser aplicadas no estilo Rust. Também é possível usar outras tintas dentro do Rust com a tinta spray, mas ela é usada para outras técnicas e finalidades por conta das suas características. Porém, antes a gente precisa entender o que é a ferrugem e como que ela ocorre nas miniaturas e também nos carros reais, que é onde a gente vai tomar a base para poder fazer esse detalhamento. Então pessoal, o que é a ferrugem? A ferrugem é o processo de oxidação dos metais, principalmente do ferro, tanto é que ele leva o nome da ferrugem. Porém, nas miniaturas não existe a presença do ferro dentro da composição do metal delas, porque o metal das miniaturas é geralmente composto pelo zinco, o alumínio, o magnésio e o cobre, que dá o nome da liga Zamac, que é a liga mais utilizada dentro das miniaturas. Na vida real, pessoal, a ferrugem ela até pode dar um detalhe interessante, uma pintura um pouquinho mais diferenciada nos carros. Tanto é que a gente está tentando replicar ela aqui nas miniaturas, porém, de uma maneira mais técnica, ela dá um grande risco estrutural para o carro em si, porque ela pode deixar mais frágil e isso consiste em dar mais quebras. Porém, como a gente está replicando aqui a base de tinta, isso não vai afetar de nenhuma maneira a estrutura das nossas miniaturas. Bom pessoal, vocês podem estar se perguntando o que acontece se a gente tirar toda a tinta da nossa miniatura e deixar ela envelhecendo, parada mesmo, ou até mesmo pegando sol e chuva posteriormente. Bom, isso vai resultar numa ferrugem, porém não é uma ferrugem tão convencional assim. É uma ferrugem mais preta e não tem nenhuma tonalidade marrom ou próxima da ferrugem que a gente conhece nos carros da vida real. Então por isso que a gente tem que replicar essa ferrugem através de tintas, seja acrílica, PVA ou até mesmo tinta spray. Então pessoal, com essa explicação sobre o processo de envelhecimento nos carros da vida real e o processo da ferrugem também, vocês podem estar se perguntando em quais partes que ocorrem o maior nível de ferrugem. Bom, então eu estou aqui com a miniatura que a gente vai utilizar nesse vídeo, que é esse Chevelle SS Wagon. Então bom, eu vou pegar aqui esse araminho de sacola de pão para poder mostrar para vocês, tá? A ferrugem, pessoal, geralmente acontece nas partes onde tem recortes ou dobradiças no carro, como por exemplo aqui no vão das portas, se vocês conseguirem ver, mais ou menos por aqui. Perto dos para-choques também, nesse encaixe aqui, ocorre bastante ferrugem. No teto pode ocorrer ferrugem, porém não vai ser tão forte assim, a menos que tenha uma exposição muito alta nessa situação natural que eu disse para vocês, onde pega muita chuva, acumula água aqui em cima e logo em seguida vem o sol para poder evaporar essa água e corroer o metal. Vocês também podem dar mais atenção nesses detalhes aqui das janelas, onde também vão acontecer muitos pontos de ferrugem, nos para-choques aqui também, nesse encaixe. Então são geralmente em todas as áreas que possuem encaixe ou dobradiças nas suas miniaturas e também nos carros da vida real. Então aqui no vídeo eu vou estar demonstrando alguns níveis de ferrugem, desde o mais simples até o mais avançado, com vários tipos de tintas e materiais que vocês podem estar utilizando. Enfim, pessoal, com isso dito, vocês podem estar se perguntando como que vocês vão encontrar referências para poder realizar esses detalhes nas suas miniaturas. Vocês podem estar pesquisando no Pinterest algumas imagens do modelo do carro que você está trabalhando mesmo. Você pode chegar lá e jogar, por exemplo, aqui é um Chevelle, você pode ir lá e pesquisar Chevelle SS Wagon Rust. Vai aparecer um monte de imagens com a ferrugem em cima do carro, e você pode tomar como base para poder realizar esse processo. Vou estar deixando algumas imagens, como por exemplo essa daqui, onde a ferrugem está no teto e você consegue ver a degradação da ferrugem. Também tem a ferrugem no paralama. Então pessoal, vocês podem estar utilizando a internet mesmo para poder pegar de referência algumas imagens e utilizar o processo de detalhamento da sua miniatura. Como eu disse que as ferrugens têm algumas colorações específicas, como são exatamente essas colorações? Então aqui eu fiz essa paletinha de cores com essa bolha de Hot Wheels e eu deixei separado algumas tonalidades que geralmente são as mais utilizadas dentro do detalhamento de Rust, que são essas daqui. Aqui a gente tem um marrom bem escuro, próximo do preto. Aqui a gente tem um marrom entre o marrom padrão e esse marrom bem escuro que a gente utiliza mais depois de dar a camada em preto nas miniaturas. Aqui na direita a gente tem um marrom um pouquinho alaranjado, que é utilizado em ferrugens mais pesadas. E aqui a gente tem um marrom um pouco mais avermelhado, que é utilizado em ferrugens ainda mais pesadas. Então, essas são geralmente as cores que vocês vão se basear para poder fazer essa pintura de detalhamento e que eu recomendo vocês seguirem também, tá? Então,
vocês podem ter elas como base para poder realizar esse processo de detalhamento. Como eu falei das tintas, eu recomendo vocês utilizarem tinta PVA ou tinta acrílica. A textura dela não vai importar tanto assim, porque depois vamos dar o acabamento com um verniz fosco nos detalhes mais pontuais. As duas têm um acabamento bom para essa finalidade, porque o estilo Rush ele não demanda tanta qualidade assim. Ele demanda mais esses aspectos um pouco inferiores em comparação com a tinta acrílica que a PVA oferece para poder fazer esses detalhes. Então a tinta base que a gente vai utilizar aqui é a marrom, para poder ir criando outras tonalidades, como eu apresentei naquela paletinha de cores lá no início do vídeo. Então vocês também podem utilizar o laranja, para poder fazer a ferrugem um pouco mais agressiva. Podem utilizar também o vermelho, para poder fazer uma ferrugem ainda mais agressiva. E vocês também vão utilizar muito do preto, para poder fazer a base antes de receber a tinta marrom, e também para poder escurecer a tinta marrom durante o processo de detalhamento. Outra coisa que vocês vão precisar utilizar muito no processo vai ser alguma esponjinha ou uma espuma. Vocês podem retirar de blocos de espuma que vendem em locais onde vendem materiais de construção. Isso daqui é uma esponjinha de lava-louça, então vocês podem utilizá-la também, porém ela não pode estar suja, porque isso pode acabar com a capacidade da tinta fixar na miniatura. Então vocês vão ter que utilizar uma esponja um pouco mais nova aí para poder realizar esse processo. E só com esse item vocês já conseguem fazer bastante coisa. Outro item que eu acho muito importante de vocês terem à disposição na hora de realizar esse processo são pincéis, pessoal. Aqui eu utilizo 4 tipos de pincéis para realizar esse processo. Um deles tem a cerda muito fininha, que é o pincel 000 da Acrylex, que eu utilizo para realizar os detalhes mais precisos nas miniaturas. Eu utilizo um pincel um pouquinho maior, que é o do tamanho 0, com as cerdas macias também, para poder fazer um envernizamento em ferrugens mais pontuais, e não em um tipo de ferrugem que vai acabar ficando na miniatura inteira. Então eu recomendo vocês utilizarem um pincel de cerdas bem macias, para poder fazer um envernizamento pontual nas suas miniaturas. Aqui eu utilizo um pincel de número 14, ponta chata, para poder dar a base com a tinta preta e uma ferrugem um pouco mais agressiva nas suas miniaturas. Então por isso que eu recomendo vocês terem esse tipo de pincel aqui, porque dá um acabamento muito bom nas suas miniaturas. Mas caso vocês queiram utilizar uma ferrugem agressiva, porém em uma parte menor, vocês podem utilizar pincéis de ponta chata menores. Eu acredito que esse aqui seja um número 5, em comparação com o tamanho desse número 14 aqui. Porém, vocês podem estar escolhendo pincéis da preferência de vocês. Então, pessoal, em relação ao acabamento, eu vou dar 2 opções de verniz para vocês. Se vocês forem realizar o rush em algumas áreas menores da miniatura e não for fazer o rush na miniatura toda, eu recomendo vocês usarem o verniz acrílico fosco, tá? E por que ele tem que ser fosco? Porque a ferrugem da vida real, ela é diferente da textura da pintura do carro, então vocês precisam usar o fosco para poder dar essa regulada na textura. Mas caso você vá envernizar uma miniatura inteira ou com muitos detalhes, você pode estar utilizando sim um verniz spray fosco como esse daqui da Tech Bond. Se você aplicar da maneira correta, ele dá um efeito muito bom na sua miniatura e também dá uma proteção muito grande. Então, em relação a verniz, eu recomendo vocês utilizarem esses 2 tipos de verniz para esses cenários que eu expliquei para vocês. As esponjas e os pincéis são os itens mais essenciais para vocês realizarem o detalhamento do Rush nas suas miniaturas. Porém, eu vou mostrar outros itens que são muito interessantes de você utilizar na miniatura para poder fazer esse processo de detalhamento. Então, pessoal, entrando agora na parte dos itens que eu considero adicionais e opcionais também para vocês, eu queria mencionar aqui, como no vídeo anterior, uma espátula ou alguma coisa que vocês possam utilizar para poder pegar a tinta e separar, sem ter que ficar sujando o pincel à toa, para você não ter que ficar perdendo muito tempo limpando ele. Então esse daqui ajuda demais caso você tenha interesse ou necessidade de utilizar. Um item que eu acho interessante de vocês utilizarem, que talvez possa ter necessidade para vocês, é uma lixa bucha. Essas lixinhas aqui vocês encontram em lojas de material de construção. Essa gramatura aqui, se eu não me engano, é uma 320, por volta desse tipo de gramatura. E para que tipo de finalidade você ia utilizar uma lixa dessa? Bom, caso a sua miniatura ela tenha um verniz muito liso, ou você queira dar algum tipo de detalhe a mais nela, passando a lixa para poder remover os decalques e dar um envelhecimento ainda maior antes de receber a camada de detalhamento, você pode estar utilizando ela, tá? Porque dependendo do tipo de tinta que você utilizar, principalmente a PVA, quando você for passar o verniz, ele pode acabar removendo a tinta. Então isso não é muito interessante depois de você ter realizado o detalhamento e chegando no acabamento. Então você pode dar uma passada com a lixinha para poder dar uma camada de aderência maior por conta das ranhuras que ela cria na superfície da miniatura. Então acho que seja uma alternativa muito interessante caso você tenha passado um verniz muito liso na sua miniatura e queira realizar esse processo de detalhamento
usando a tinta acrílica ou a tinta PVA. Outro item interessante de você ter disponível aí para poder realizar o processo é um cotonete, caso você queira remover algum detalhe que você fez na miniatura e não gostou muito. Você pode passar um pouquinho na água, deixar ele umedecido e logo em seguida passar na superfície da miniatura onde você fez o detalhamento. E também, se você quiser dar alguma secada durante o processo, caso você tenha diluído demais a tinta, você também pode utilizar ele para essas finalidades. Então por isso que eu recomendo vocês terem um cotonete à disposição de vocês para poder dar alguns retoques ou até mesmo remover algum detalhe que você não quis. Outro item que eu acho interessante vocês estarem usando dentro do Rush é o óleo de banana, pessoal. E para qual finalidade vocês vão utilizar esse item? Vocês podem usar ele para poder remover os decalques parcialmente, tá? Porque quando você tem um carro que ele fica exposto a sol, chuva e ele vai começando a ser agredido pela ferrugem, consequentemente a pintura e decalques vão ser agredidos também. Então, pessoal, estou aqui com essa miniatura que eu vou fazer a representação para vocês de como seria essa agressão causada pela ferrugem. Então aqui é o seguinte, você vai remover os decalques normalmente, como se a gente fosse remover os decalques mesmo de uma miniatura. Porém, vocês vão remover parcialmente, tá? Porque a ferrugem ela não agride tanto assim a pintura. Então vocês podem vir aqui, ó, nessa parte que já está meio acabada já. Vocês podem vir aqui e passar de leve para poder dar essa complementada nos detalhes, pessoal. Então aqui vocês conseguem ver como que vai ficando, ó. Vocês podem removendo, que vai dando um aspecto bem legal. Essa daqui é uma miniatura que ela é um pouquinho velha, então os decalques são um pouco mais difíceis de ser removidos, ó, mas vocês conseguem ver como que ele vai saindo. Vocês podem deixar assim antes de fazer o detalhamento. Vai acrescentar os detalhes mais sutis, só que são bem interessantes vocês realizarem. Então é dessa maneira que vocês podem usar o óleo de banana como um item complementar e opcional dentro da customização do Rush. Outros itens ainda mais complementares que você pode estar optando ou não por utilizar são palito de dente, alfinete e esse araminho de sacolinha de pão que eu geralmente utilizo aqui nos meus processos de customização. Eles são muito bons caso vocês queiram ou precisem alcançar áreas de difícil acesso com a ponta do pincel. E também vocês podem utilizar ele numa técnica que eu vou mostrar para vocês que eu desenvolvi aqui, pegando em base alguns outros canais e também outros customizadores. Porém, não é muito comentado aqui no YouTube. Então eu vou utilizar esses 3 itens aqui na técnica que eu desenvolvi e vocês podem dar outras finalidades para eles, caso necessário, durante a customização de vocês. Outra coisa que vocês podem estar optando por utilizar é Super Bond. Eu vou utilizar ela no vídeo de hoje por conta da técnica que eu mencionei anteriormente, então eu utilizo Super Cola para poder fazer alguns detalhes em relevo nas miniaturas, na pintura dela, como se fosse o desgaste natural mesmo das ferrugens. Então, pessoal, em relação à Super Cola, eu recomendo vocês darem uma olhada na viscosidade dela. A minha é de viscosidade média, mas vocês podem pegar uma de viscosidade baixa também para realizar esse processo que eu vou mostrar ao longo do vídeo, porque como vão utilizar ela em áreas que possa ter um impacto da gravidade muito alto, então talvez não seja interessante você ter uma cola muito líquida. Então por isso que eu recomendo vocês tomarem atenção na viscosidade da Super Cola para realizar essa técnica que eu desenvolvi aqui. Outro item que vocês podem utilizar para poder criar um relevo nas suas ferrugens é um isqueiro, que eu vou ensinar ao decorrer do vídeo como vocês podem utilizar uma técnica que eu aprendi no canal do OG Miniaturas. Eu vou deixar o link dele na descrição aí para vocês acompanharem. O conteúdo dele é muito bom. Então, eu dou todos os créditos dessa técnica para ele, porque foi com ele que eu aprendi essa técnica, no vídeo que ele fez também falando sobre o detalhamento de Rust, usando tinta. Então, eu recomendo vocês darem uma passada no vídeo dele depois, para vocês entenderem um pouquinho melhor, caso falte alguma explicação aqui. Então, eu vou estar utilizando o isqueiro nessa técnica que eu não vejo muita gente comentando sobre, que eu acho muito interessante de vocês aplicarem e usarem nas miniaturas de vocês. Outra coisa que vocês vão precisar utilizar durante o processo de detalhamento é um pouco de água, pessoal. Isso aqui vai ser muito útil para a gente poder diluir a tinta e fazer alguns detalhes de ferrugem onde ela escorre devido à exposição a chuvas. Então é muito importante vocês terem água disponível para poder diluir as tintas durante o processo de detalhamento. E esses foram alguns itens complementares, pessoal. Agora vamos para a parte prática do Rush em si. Então, pessoal, vamos iniciar o processo de detalhamento Rush aqui na miniatura. Vocês podem optar por abrirem ou não a miniatura e deixar só a lataria dela para vocês trabalharem em cima. Eu recomendo, caso vocês não tenham necessidade de deixar ela montada, porque aí vocês evitam de manchar algum acrílico ou pintar alguma roda de resina que vocês tenham instalado nela. Então, se possível, vocês removam, só que aqui no caso eu não vou remover ela da base, eu prefiro deixar ela fechada para realizar esse processo. Enfim, vamos pegar aqui as tintas, que eu já deixei separado aqui, elas diluídas e também misturadas para poder poupar tempo aqui no vídeo. Mas enfim, pessoal, a gente primeiro vai começar com a tinta preta, para poder dar uma base na miniatura,
e a tinta marrom para poder misturar com a preta. Então a gente vai vir aqui e deixar ela bem diluída, ó, vocês conseguem ver. Deixa eu colocar a miniatura um pouquinho para cá. Vocês conseguem ver que elas têm uma diferença de tonalidade, enquanto essa daqui é um pouco mais próxima do marrom, essa daqui já é bem próxima do preto mesmo. Então aqui é o seguinte, pessoal, caso vocês queiram fazer um detalhe de rush um pouco mais suave, vocês podem começar com essa daqui já, tá? Se vocês quiserem fazer um detalhe de rush médio, vocês podem utilizar essa daqui. E se vocês quiserem fazer um rush pesado mesmo na miniatura de vocês, vocês já vão começar com um preto, mas bem diluído ao nível de ficar próximo de água mesmo, para poder passar na miniatura de vocês. Mas enfim, eu vou mostrar cada um desses níveis aqui e também usando o marrom na sua cor comum mesmo. Então, bom, vamos começar aqui com esse marrom um pouquinho mais claro, próximo do marrom neutro. Vou estar molhando o pincel aqui na água, dar uma pontada nele. Aqui é o seguinte, pessoal, vou estar realizando todos os níveis de detalhamento de rush aqui nessa miniatura para vocês verem que é possível, tá? Aqui, vamos começar com um rush um pouquinho mais sutil aqui no para-choque. Então, vou vir aqui, deixar ainda mais diluído para poder escorrer mesmo essa base. Então vamos vir aqui, ó. Só vim passando mesmo. Se necessário, vocês podem remover com o dedo mesmo ou com algum cotonete que vocês tiverem disponível. Porque a tinta está bem diluída e assim fica muito fácil de você remover ela, tá, pessoal? Vocês conseguem ver que ela dá uma escorrida muito grande ao longo da miniatura. Então, ó, vou passando aqui bem de levinho e ela vai escorrendo. É esse nível de diluição que a gente precisa usar nas miniaturas quando for trabalhar com pincel. Então, pessoal, depois de diluído aqui, vou dar uma limpada. Esse aqui é o nível mais simples, tá, pessoal? O nível mais básico de ferrugem. Se você não quer deixar ela muito enferrujada, você pode fazer esse nível mais fraquinho de agressão da ferrugem na miniatura. Então, vamos dar uma olhada aqui no pincel. Vou pegar um pouco do marrom aqui do pote mesmo. Opa, caiu um pouquinho de marrom aqui do pote, em cima da miniatura. Então aqui é o seguinte, pessoal, depois de você ter diluído muito o marrom, você pode passar em cima dessa base que você criou, para poder dar essa diferenciação de tonalidade. Porque se ficar com uma cor muito uniforme, aí vai ser como se fosse uma terra ou um barro em cima da miniatura de vocês. Isso não é interessante. A gente quer um detalhe de ferrugem. Então aqui, pessoal, para um detalhe mais simples, é interessante vocês utilizarem o marrom mesmo, sozinho, com uma base um pouquinho mais escura, para dar esse nível de detalhe mais simples. Vocês já conseguem ver como fica o resultado, ó. Fica muito próximo de ferrugem mesmo, esse tipo de detalhe. Porém, a gente consegue aumentar ainda mais esse nível de detalhamento usando a esponja. Então, pessoal, para esse segundo nível do rush, onde a ferrugem é um pouco mais agressiva, eu já vou começar com o preto aqui para poder dar uma base um pouco melhor antes da gente vir com a ferrugem em si. Porque se você tem uma miniatura muito brilhante ou que tem uma pintura nova, caso você já vá passando a esponja, talvez não fique com um aspecto tão legal assim. Porque vai dar uma diferença na tonalidade da cor da miniatura e também da ferrugem, que é um pouquinho mais fosca e mais escura. Então por isso que eu gosto de vir aqui, ó, e diluir o preto bastante, próximo de água mesmo, ó. Vocês conseguem ver aqui que ele está muito líquido dentro do pote. Então vocês diluam bem para ficar evitando de limpar o pincel também antes de passar na miniatura, tá, pessoal? E aqui, vamos utilizar o pincel de cerda grossa para poder dar um efeito de escorrimento. Como, por exemplo, acontece quando o carro fica muito exposto à chuva, a tinta começa a ficar escura e a ferrugem ela escorre na direção do solo, por conta da gravidade. Então, já está bem diluída a tinta. Então vocês passam de leve, pessoal, nessa direção, apontando para baixo. Então vamos vir aqui, ó. Você já consegue ver que dá uma escurecida e também deixa escorrida a tinta, que é isso que a gente quer. Aqui desse lado eu já vou fazer uma ferrugem um pouco mais pesada mesmo. Vocês podem ver aqui de cima, ó. Como se deixasse a miniatura meio suja também. Como essa miniatura ela já tem uma cor muito escura, que é o preto, não vai dar tanta diferença assim, mas quando vocês estiverem trabalhando com uma miniatura clara, vocês conseguem ver a diferença que a diluição do preto como base, antes de receber o marrom, vai dar aí pra vocês.
Enfim, vou estar dando um pouquinho mais aqui de espalhada para poder dar um acabamento bom, antes a gente vir com o marrom. E vocês podem deixar secando aí, que vai secar bem rapidinho, porque a tinta já está diluída, então é muito mais fácil ela secar. Então, pessoal, aqui com a nossa base seca, vocês conseguem ver como que fica. Dá uma escurecida até mesmo em miniaturas bem escuras, como por exemplo essa daqui que eu tenho, que tem a cor base preta. Então agora vocês vão vir aqui com a espuminha, ou com a esponja que vocês tiverem. Vocês vão dar uma apertadinha nela, para deixar nesse formato aqui. Não precisa apertar muito, senão vai ficar ruim para poder pegar a tinta. E a tinta que vocês forem utilizar, que é entre o marrom próximo do preto e o marrom normal mesmo, vocês vão deixar ela bem diluída também, tá? Que é para poder fixar bem na espuma, para você poder passar de levinho aqui na pintura. Então a gente vai vir aqui, pegar um pouquinho só, não pega muito, senão ela vai ficar encharcada e vai ficar muito líquida também na miniatura. Então a gente vai vir aqui, pegar só um pouquinho. Ó, aqui ela já ficou muito líquida, então a gente vai dar uma removida no excesso. E a gente já vem aqui passando na miniatura, tá, pessoal? Esse tantinho já é o suficiente, porque depois ela vai ajustar a tonalidade dela quando ela secar. Então vamos vir aqui, pessoal, ó. Passar aqui na caixa de roda, que é onde geralmente ocorre a ferrugem. Aqui embaixo também, que é onde ocorre muita ferrugem, nessas partes mais inferiores do carro. Então aqui, ó, deixa eu dar um pouquinho, tirar um pouquinho de excesso. Vocês podem vir aqui, ó, abraçando a caixa de roda com a espuminha. Aqui vocês vêm, ó, pegam aqui de baixo, que ela já vai fazer o formato. Aqui já é uma base um pouquinho mais escura mesmo, para poder dar essa diferença na tonalidade e um pouquinho mais de realismo também. Então já vou vir aqui, ó, passando em cima da pintura da Moon Nice, um pouquinho mesmo. Aqui, pessoal, vocês percebem que ela tá com uma cor uniforme, porque essa daqui é a primeira camada de marrom que a gente vai passar na miniatura para poder dar esse aspecto escurecido que as ferrugens mais antigas presentes na superfície do carro têm. Então, primeiro é essa camada bem escura de marrom, porque depois a gente vai vir com uma cor um pouquinho mais clara, que é para poder dar um aspecto de ferrugem mesmo, com várias camadas de cores diferentes. Então aqui agora a gente vai pegar o marrom, colocar nossa miniatura um pouquinho de lado aqui. Vocês podem dar uma chacoalhada para a tinta poder ficar nessa parte da tampinha aqui, para ficar mais fácil de pegar. Então não precisa nem diluir essa tinta aqui. Vocês vão vir aqui, ó, com a esponja de um lado um pouquinho mais limpo e vão só pegar um pouquinho também, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pegar só um pouquinho para não ficar muito líquido e também dificultar o acesso da esponja na superfície da miniatura. Então vou remover um pouco aqui do excesso. Vocês conseguem ver, ó, tanto de excesso que fica. Vocês podem vir aqui na mão mesmo, porque é muito fácil de remover essa tinta, tá, pessoal? Então eu vim aqui, ó, remover o excesso. E agora, pessoal, vocês pegam a miniatura e passam com a cor normal mesmo, sem diluir. Bom, então aqui, pessoal, vocês já conseguem ver como que é o aspecto dessa ferrugem com a tinta PVA, ou a tinta acrílica que vocês utilizarem, tá? Aqui vocês conseguem ver bem de perto, pessoal, a diferença dos tons. Deixa eu ver se dá uma focada aqui. Vocês conseguem ver a diferença da tonalidade. Aqui próximo da caixa de roda, na roda traseira, aqui na dianteira. E é isso, pessoal, vocês vão passando a tonalidade um pouquinho mais clara em cima da tonalidade escura para poder dar esse contraste, o que vai ajudar a aumentar o realismo do nosso Rush. Aqui pegou um pouquinho na roda, mas eu não me importo muito porque eu vou remover essa roda depois. Caso você queira remover algum erro que você fez, como por exemplo eu fiz aqui, ó, acabei pintando o acrílico sem querer. Vocês vão vir aqui, pegar o cotonete e só umedecer, tá? Não precisa encharcar ele de água. Só vão dando os toquinhos na água mesmo, tira um pouquinho do excesso. E vocês vão passando aqui onde vocês querem remover, ó. Deixa eu dar um foco aqui pra vocês. Opa. Aqui, ó. Vocês vão passando bem de levinho. Que essa tinta aqui, como ela é solúvel na água, ela consegue ser removida com água muito facilmente também. Aqui, pessoal, sem nenhuma falha aqui no acrílico, vocês conseguem ver que a água remove muito facilmente a tinta PVA e até mesmo a tinta acrílica.
Então vocês podem utilizar o cotonete para poder remover algumas imperfeições que vocês talvez cometam durante esse processo. Então, pessoal, depois que a gente terminar de passar essa camada com o marrom neutro, a gente vai vir aqui com o cerâmico, que é a mistura do marrom neutro que eu tenho disponível aqui com o vermelho. Vocês misturem até deixar essa tonalidade, tá? Que é como se fosse um marrom um pouquinho avermelhado. Então agora a gente vai vir aqui com a nossa esponja, vai só pegar um pouquinho da tinta, não precisa molhar muito não. Você vem aqui, pega só um pouquinho dela e se tiver muito encharcado vocês tiram o excesso, tá? Aqui, ó. Desse jeito já não tá tão bom pra gente passar, então a gente vai vir aqui, ó, remover o excesso mesmo. Pronto, agora sim já tá bom. Então a gente vai vir aqui. E essa parte é para ressaltar a camada de ferrugem que fica um pouco avermelhada nos carros, quando ficam muito expostos à chuva. Então a gente vai vir aqui e passar de levinho nas áreas onde mais ocorrem esse tipo de degradação, que é aqui na caixa de roda e nas dobradiças. Então a gente vai vir aqui, ó, bem de levinho, passando, bem tranquilo. Então, pessoal, vocês conseguem ver como que dá o efeito da diferença da tonalidade. Eu vou chegar um pouquinho mais perto aqui para vocês. Ó, deixa eu ver se a câmera foca. Calma aí. Aí, pessoal, vocês conseguem ver onde foi passado na caixa de roda a diferença da tonalidade do cerâmico e do marrom. Mesmo que seja um pouco sutil, fica com um detalhe muito legal de vocês colocarem na miniatura de vocês durante o processo do Rush. Então, pessoal, como vocês podem ver, a miniatura já fica muito interessante com esse nível de detalhe. Porém, em alguns carros, quando eles enferrujam, eles têm algumas partes que escorrem por conta da chuva. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vocês vão pegar aqui um pincel bem fino, como esse 000 que eu tenho aqui. Vocês vão deixar ele bem úmido e podem pegar aqui do marrom normal mesmo, sem ele estar diluído. Ou, se vocês preferirem, vocês podem diluir. Mas aqui é o seguinte, pessoal, vocês vão vir nas áreas onde mais ocorrem essa parte mais líquida de ferrugem por conta da água, como por exemplo aqui nas maçanetas, ó. Vocês vão passar bem de levinho, ó, só para poder despejar e fazer essa descida aqui da água mesmo. Vem aqui na outra maçaneta, faz a mesma coisa. Quando ela secar, ela vai ficar com uma cor bem próxima do que é o comum de se ver nesse tipo de ferrugem. Então aqui vocês também podem vir, ó, entre as portas vocês podem passar. Aqui perto do capô, onde acontece muito essa parte de escorrer a água, aqui perto dos vidros. Ó, então, pessoal, vocês conseguem ver como que fica interessante esses detalhes mais sutis na miniatura. Mesmo que aqui seja uma ferrugem pesada, ainda dá para perceber eles. Ó. Você consegue ver que tem aqui na porta, tem aqui no capô, tem aqui perto dos vidros. Então, é um detalhe muito interessante da gente estar trabalhando em cima deles, para poder dar esse aspecto muito mais realista e fiel à ferrugem da vida real. Então, pessoal, como eu tinha mencionado para vocês, agora vamos entrar em algumas técnicas que fazem a ferrugem deixar de ser 2D, ou seja, bidimensional, apenas com esse aspecto plano, para poder virar uma ferrugem tridimensional, com alguns relevos. Então, vou passar para a parte mais limpa aqui da miniatura, onde eu ainda não fiz nenhum detalhe, e aqui eu vou apresentar a técnica que eu desenvolvi, tendo como base alguns outros canais que fazem uma técnica muito parecida, que é usar a supercola como um relevo da pintura tá prestes a descascar e começar a entrar ferrugem dentro do metal do carro. Então aqui é o seguinte, eu vou deixar a miniatura um pouquinho de lado aqui, para ficar mais fácil de pegar a supercola. Aqui, eu vou utilizar um alfinete, para a gente poder pegar um pouco da supercola e deixar na ponta dele, tá? Vou mostrar para vocês a quantidade que a gente geralmente utiliza. Aqui, ó, não sei se vai dar para ver, mas tem que ficar só com uma gotinha na ponta. Aqui, ó, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Aqui, ó, essa gotinha aqui, e esse já é uma quantidade boa para a gente poder trabalhar. Então a gente vai vir aqui, ó, em áreas onde ocorrem essa pintura que descasca, como por exemplo aqui na base, ó, a gente vai vir bem de levinho, passando. Que é para poder dar um aspecto ainda mais realista. Opa, perdeu o foco aqui. Deixa eu distanciar um pouquinho. Aí, ó. Agora aqui embaixo a gente vai passando.
Aí, pessoal, vocês conseguem ver que dá um relevo. Vocês podem colocar um pouco ainda mais de cola para poder aumentar esse relevo. Vou estar colocando um pouquinho mais aqui, ó. Porque quando ocorrem esses relevos na pintura do carro da vida real, é algo bem perceptível. Então a gente pode vir aqui, ó, em outras áreas, como por exemplo no capô, e passar aqui também, ó. Então, pessoal, finalizado aqui, é só vocês esperarem a cola secar, ela seca bem rápido. E por que que eu não fiz daquele outro lado? Porque aqui é um pouco mais fácil de mostrar e também porque eu queria dar um pouco mais de ênfase. Porque o que acontece? Como você consegue perceber em alguns carros da vida real, que a pintura ela começa a criar bolhas antes de entrar a ferrugem. Então, isso aqui você pode fazer tanto antes de passar a pintura, quanto depois de já ter passado a pintura. Porém, aqui é um pouco mais fácil de você ter uma noção de onde pode começar a ferrugem, porque enquanto a pintura está pipocada assim, na vida real a ferrugem ela começa a sair das laterais, ó, dessas áreas que estão em relevo. Então você pode dar um detalhe ainda maior com esse tipo de técnica. Geralmente é utilizado em escalas maiores, como por exemplo 1:18, 1:24, só que aqui na escala 1:64 também tem como você realizar isso por meio desse método que eu estou mostrando aqui para vocês, utilizando um alfinete ou alguma coisa bem fininha para você poder passar uma quantidade de cola menor na miniatura. Então é assim que fica o relevo, ó, vocês conseguem ver que ela está um pouquinho brilhante aqui, mas quando a gente passa verniz, isso se corrige e chega à tonalidade uniforme que tem que ficar da ferrugem. Então aqui, pessoal, vou realizar o mesmo processo que eu fiz lá do outro lado e eu volto com vocês. Bom, pessoal, voltei aqui com a nossa miniatura finalizada, fiz o processo de detalhamento desse lado, assim como o outro lado da miniatura, vocês podem ver que está bem semelhante. Uma coisa que eu queria dizer para vocês é que quando vocês forem passar a camada preta, e vocês utilizarem o pincel, vocês vão ter que fazer um pouco de força para não ficar tão aguado assim em cima da miniatura. Então vocês têm que tomar cuidado para não respingar tinta no chão ou em alguma área que vocês estiverem trabalhando. Mas então, pessoal, agora é o seguinte, a gente ainda vai estar falando sobre a ferrugem em alto relevo. A gente vai fazer uma outra técnica, que é a técnica de uma ferrugem com bolhas. Que essa é a técnica que eu dou todos os créditos ao OG Miniaturas. Ele foi ele que desenvolveu essa técnica, eu vou estar repassando ela aqui para vocês. Então aqui é o seguinte, pessoal. Vocês vão precisar da tinta marrom neutra mesmo, aqui do potinho. Vão precisar também de um pincel 000 e de um pincel chato com as cerdas bem duras, tá? Além de uma fonte de calor, que no caso é o nosso isqueiro. E aqui é o seguinte, pessoal. Como a gente vai utilizar uma fonte de calor, talvez seja mais prático para você desmontar a miniatura para realizar esse processo com mais calma e sem muitas preocupações. Mas aqui eu vou fazer com a miniatura montada mesmo, porque eu não vejo muita necessidade de desmontar ela. E se der algum problema com as rodas ou alguma outra parte, eu posso resolver isso depois. Enfim, aqui, como a gente vai estar utilizando calor na miniatura, é recomendado que você não fique tanto tempo assim com o isqueiro, tá? Porque você vai conduzir calor pelo corpo da miniatura, que é feita de metal, e isso pode causar algum desconforto enquanto você estiver segurando, porque pode esquentar demais. Enfim. Então por causa disso que eu recomendo vocês terem um controle. Bom, então vamos começar. Vou pegar um pouquinho de tinta aqui. Vocês podem pegar mesmo sem diluir. E colocar sem arrastar, porque tem que criar um relevo, tá, pessoal? Enquanto a tinta estiver líquida, a gente pode vir com o isqueiro e acender. Agora a gente vem com o pincel e passa aqui. E pronto, pessoal. Vocês conseguem ver aqui que deu uma ferrugem com um relevo maior. Ó. Mesmo que seja um pouquinho pequena demais, vocês conseguem ver que é uma ferrugem com um relevo. E por que vocês têm que ficar soprando, pessoal? Porque enquanto você está utilizando o isqueiro, ela não vai secar imediatamente a tinta, então você vai ter que ficar secando ela um pouquinho, soprando. Porque se você passar só
o pincel depois de ter passado o isqueiro uma vez, você vai tirar a tinta praticamente líquida ainda, então você vai ter que refazer de novo esse processo. Bom, eu vou fazer algumas outras áreas da miniatura, esse processo para vocês entenderem melhor como é que funciona e pegar uns detalhes um pouco maiores. Então eu vou fazer aqui, ó, nessa ferrugem, um pouquinho maior para vocês. Então, pessoal, depois do processo de realizar os relevos, vocês conseguem ver como que fica o resultado. Fiz aqui nessa lateral da miniatura e nessa outra lateral, onde vocês conseguem ter uma visão melhor. E vocês podem estar se perguntando se pelo fato de estarmos esquentando a tinta, isso pode estar afetando a pintura que a gente realizou embaixo desse detalhe, ou até mesmo a pintura da miniatura. E não afeta, tá, pessoal? Por quê? Porque essa técnica ela só funciona quando a tinta está líquida. Então vocês não precisam se preocupar em relação a isso. Porém, vocês precisam tomar um pouco de cuidado para não apontar tão forte a fonte de calor para a mão de vocês, para evitar algum tipo de acidente. E também, se vocês esquentarem demais, isso pode acabar torrando tanto o detalhe que a gente fez, como a tinta que a gente realizou embaixo desse detalhe e a pintura da miniatura. Então isso pode acabar escurecendo e não dando um detalhe tão legal assim na pintura do Rush e da sua miniatura também. Um outro detalhe interessante vocês estarem realizando em cima do relevo que a gente acabou de fazer aqui é um escurecimento, porque se vocês repararem em alguns carros da vida real, quando a ferrugem está muito pesada ao ponto de criar esses relevos, você consegue ver a ferrugem transpassando a lataria do carro. E a gente consegue replicar isso aqui no detalhe que a gente fez na miniatura. Então vocês vão precisar de um pouco de tinta preta e uma coisa bem fininha para poder pegar a tinta. Nesse caso eu vou estar usando um alfinete, mas vocês podem utilizar a ponta do pincel de vocês, só que um pouquinho afiada para vocês terem um pouco mais de facilidade para alcançar esses buraquinhos bem pequenos aqui, ó, que a gente fez na lataria da miniatura, como por exemplo aqui embaixo e na porta. Então, pessoal, aqui é muito simples, vocês só vão vir aqui, ó, pegar um pouco, deixa eu retirar o excesso do alfinete. Então vocês vão vir aqui bem de perto, deixa eu ver se eu consigo dar um foco para vocês, deixa eu tirar um pouquinho da visão da câmera. Então vocês vão vir aqui, pessoal, como por exemplo aqui atrás é um ponto onde poderia transpassar a ferrugem. Então a gente vai vir aqui, ó, e colocar só um pouquinho de tinta. É algo bem suave mesmo, pessoal. Vocês não precisam colocar muito, porque mesmo que essa tinta ela corrija o tom depois de seca, não é para ficar algo muito escuro, porque senão vai ficar com um tom muito diferente da pintura da miniatura e até mesmo da ferrugem. Então vocês podem vir aqui, ó, passando só para dar uma escurecida de leve mesmo. Precisam diluir a tinta não, a não ser que vocês tenham uma área muito grande, até mesmo maior do que essa que eu estou detalhando aqui na porta. Aí sim vai ser necessário vocês diluírem para ela poder ficar um pouquinho mais correta com a tonalidade da pintura e do detalhe da miniatura de vocês. Então aqui vocês conseguem ver que nessas áreas fica com um aspecto ainda mais realista. E é basicamente assim, pessoal. Vocês conseguem um detalhe ainda maior na pintura de vocês. Agora, pessoal, depois de ter realizado todo esse processo, eu quero passar mais uma dica para vocês em relação à ferrugem que fica acumulada em superfícies planas e na parte mais superficial da miniatura, como por exemplo no teto e no capô, ou talvez no porta-mala que vocês possam ter no molde de vocês. Então, diferente da ferrugem que ocorre na lateral da miniatura, com esse aspecto de escorrido na base preta, aqui no teto e no capô vai ser um pouco diferente, tá, pessoal? Ao invés de a gente utilizar o pincel para poder fazer essa base preta e também o resto dos detalhes, a gente vai estar utilizando a nossa esponjinha. Então, pessoal, eu já deixei separado aqui a nossa base, que vai ser com um preto bem diluído, a esponja e também alguns tons de marrom um pouco mais escurecidos, que vocês conseguem ver que é um marrom muito próximo do preto. Então, pessoal, a gente vai começar aqui, ó, com a nossa esponjinha. Vocês podem passar assim, da mesma maneira que vocês passam para poder fazer os detalhes mais pesados na superfície plana. Porém, vocês vão tirando um pouco do excesso, tá, pessoal? Aqui agora é muito simples, vocês só vão passando de levinho aqui a esponja em cima da miniatura de vocês. Então, pessoal, depois de seco, vocês conseguem ver como que fica o resultado. Vocês conseguem perceber que fica com umas manchas como se tivesse ocorrido uma chuva e um acúmulo de água em cima do teto da miniatura. Então, esse é o aspecto que dá na diferença de você utilizar uma esponja e um pincel na parte mais plana, onde acumula mais água na sua miniatura. Então aqui, pessoal, depois de a gente ter passado o preto como base, a gente pode vir com aquele marrom que é bem próximo do preto e passar uma segunda camada para poder deixar um pouquinho mais fiel ao nível de ferrugem pesada que fica no teto dos carros. Então a gente vai vir aqui e passar novamente.
Então, pessoal, depois de ser com a camada com o nosso marrom bem escuro, agora a gente vai vir com uma camada com um marrom neutro. Porém, a gente vai dar uma diluída média nele para ele poder ficar com esse aspecto de acúmulo de água em cima da miniatura. Então, a gente vai vir aqui, a gente já dado uma diluída prévia nele. Então, vou remover um pouco do excesso. E aqui a gente vem passando esse marrom que a gente diluiu. Então, pessoal, depois da camada do marrom neutro, é assim que vai ficando o resultado, tá? Eu recomendo vocês irem pegando pedaços de buchas novas para poder ir fazendo esse processo no teto, porque se você utilizar uma bucha como essa daqui que eu utilizei, ela já estava com tinta na superfície dela, então isso meio que dificultou a fixação da nova tinta que eu passei aqui em cima e também deu essa mistura na tonalidade com a tinta anterior, porque ela tinha ficado um pouco líquida demais e também porque ela tinha acumulado aqui na superfície da bucha. Então por isso que eu recomendo vocês pegarem uma bucha nova para realizar esse processo. Vocês conseguem ver que realmente parece como se tivesse acumulado muita água aqui e o sol tenha corroído o metal junto com a água pelo fato dela estar muito quente. Então vocês conseguem perceber que até mesmo com a tinta diluída criou alguns relevos bem sutis. Então, para uma ferrugem mais pesada como essa daqui, vocês podem utilizar essa técnica que vai funcionar muito bem e dar esse aspecto bem legal para a miniatura. Aqui eu vou ainda realizar o processo das bolhas que eu tinha mencionado para vocês com aquela técnica do isqueiro. E quando eu terminar de realizar eles aqui, eu vou mostrar o resultado final para vocês da nossa miniatura. E assim ficou a nossa miniatura, tá, pessoal? Terminei de realizar o rust aqui em torno da miniatura inteira. Também fiz alguns relevos aqui, pessoal, como vocês podem ver. Eu utilizei a super cola para realizar alguns outros relevos ao redor da lataria da miniatura. Vocês podem ver que ela fica com um aspecto bem legal. Então, agora a gente vai entrar na parte do acabamento, pessoal. Eu vou utilizar aqui o verniz acrílico. Então, vocês podem estar utilizando também o verniz spray, num caso como desses daqui. Então, se vocês realizarem um rush menos agressivo na miniatura de vocês, vocês também podem utilizar o verniz acrílico. Então, eu vou estar abrindo ele aqui. E quando vocês forem pegar, pessoal, não peguem uma quantidade muito grande, tá? Para não deixar ele muito líquido, para ele não ficar com uma grande quantidade em cima da superfície da miniatura, tá? Para não ocorrer algumas manchas. Então aqui, pessoal, vou tirar um pouco do excesso. E pelo fato do verniz ser fosco, ele vai corrigir essa diferença de acabamento da cola, que é brilhante, com a pintura da nossa miniatura, que é fosca. Então, eu vou estar passando aqui, vocês vão ver como é que vai ficar no resultado. E assim fica a miniatura depois de envernizada, tá, pessoal? Em relação ao tempo de cura desse verniz, vocês podem esperar de 5 a 10 minutos para poder começar a tocar a miniatura, porque ele seca muito rápido. E vocês podem ver, pessoal, que o verniz acrílico fosco ele regula a diferença da tonalidade dos detalhes do rush que a gente fez com a tinta PVA e também os relevos que foram feitos com a super cola, como vocês podem ver aqui, ó, nessa parte que a gente fez da lateral, que é onde fica mais visível, aqui em cima no teto, também aqui no capô. E isso deixa a miniatura mais realista, porque nos casos reais, a ferrugem em si ela tem uma textura mais fosca do que a tinta do carro, independente do quão agressiva é a ferrugem. E essa diferença é mais notável principalmente se a pintura for brilhante, tanto no carro real quanto da miniatura de vocês. Então por isso que é interessante vocês usarem o verniz tanto acrílico quanto em spray nos cenários que eu expliquei para vocês anteriormente, porque eles dão uma proteção muito boa na miniatura de vocês e também regulam esses detalhes. E esse foi o processo, tá, pessoal? Como vocês puderam ver, eu realizei todos os níveis de rust possíveis nessa miniatura, desde o menos agressivo, como está aqui no para-choque, até o mais agressivo, como no teto e no capô da miniatura. E vocês podem ver que só com a tinta PVA ou a tinta acrílica que vocês tiverem para realizar esse processo, vocês já conseguem fazer muita coisa bacana com as miniaturas de vocês. Esse vídeo aqui ele foi mais longo, como esse daqui é o primeiro vídeo da série de Rust que eu estou trazendo para o canal, eu quis deixar ele bem explicativo, mostrando os materiais, como funciona o método em si e quais as alternativas que vocês podem estar usando durante o processo de Rust. Mas enfim, pessoal, no geral é isso. No próximo vídeo dessa série eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem realizar o processo com tintas spray. Então já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. E me siga nas redes sociais também, pessoal, @diecastcustomshop67. No geral é isso, fico por aqui no vídeo de hoje e vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais, pessoal. Falou!